Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 7. Eu sou Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Aqui você vai encontrar algo inédito, algo que não sai na mídia em geral. Nós dividimos este podcast em 4 blocos. Na verdade, 5. Brasília em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF, o Giro Regional, onde daremos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil, a Puxada de Orelha, onde comentaremos algo que nossos mandatários não deveriam fazer, e agora esse quinto bloco, o Resumo de Brasília, onde citaremos apenas os destaques de forma bem sucinta dos assuntos debatidos nessa semana na cidade de Brasília. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo neste projeto, Vitor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. Bom, antes da gente começar, eu quero recomendar mais uma vez aqui para vocês o Leadercast, o canal de podcast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, uma associação apartidária, independente, privada, que visa encorajar os valores liberais no Brasil. Um instituto que acredita que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. Ouça o que os grandes líderes querem te falar buscando Leadercast ou IFL em todas as plataformas como Spotify ou Apple Podcasts. Bom, e também não podemos deixar de lamentar aqui, nesse início, o falecimento do senador Major Olímpio, que apesar das diferenças que qualquer pessoa pode ter com ele no campo das ideias, é infelizmente mais uma vida que perdemos para a Covid-19. Ele é o terceiro senador vítima fatal do coronavírus. Antes dele, Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e o José Maranhão, do MDB da Paraíba, haviam falecido em decorrência dessa terrível doença. Sem também esquecer que pelo menos 21 funcionários da Câmara dos Deputados morreram por Covid-19. Então eu deixo aqui a nossa condolência a todas as famílias. E lembrando, para finalizar, que nosso foco continua em passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Portanto, pautas que os principais veículos de comunicação abordam, você não escutará por aqui. E agora vamos para o Brasília em Foco. Bom, a primeira notícia aqui do Brasília em Foco é a deputada que pediu ao Ministério da Saúde o ressarcimento das prefeituras que comprarem vacinas. Então, Vitor, a deputada federal Rosana Vale, do PSB de São Paulo, pediu ao então ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, o ressarcimento das prefeituras que venham a comprar aí com recursos do município as vacinas contra a Covid-19. A parlamentar também ela pediu para ele, na época, que seja oferecida aí uma linha de crédito nos bancos públicos para essa finalidade. Um exemplo do que já acontece nas instituições bancárias privadas. É isso aí. Então, a deputada ela também pediu ainda a regulamentação pelo governo federal do ressarcimento, com prazos e normas para evitar que as prefeituras fiquem depois numa situação difícil por conta das despesas que venham a assumir nesse momento de pandemia. Sim, a deputada Rosana ela se reuniu com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que é o Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, que organizou esse consórcio aí de prefeituras para comprar as vacinas. Sim, até para deixar uma informação aqui, que mais de 1.700 prefeituras já aderiram e o número pode chegar a até 3.000 prefeituras. E o Ministério ele tem um poder legal aí de requisitar as vacinas, e aplicá-las nas populações das cidades que as compraram, como também pode ressarcir aí as prefeituras e outros órgãos que as adquirirem, diretamente dos fabricantes. Assim como aconteceu com o Instituto Butantan, que será ressarcido. Bom, você quer fazer algum comentário sobre essa notícia?
Sim, Vitor, a capacidade financeira dos municípios normalmente é muito baixa, né? Nós vemos aí que até discussões de incorporação de cidades maiores com cidades menores por conta da baixa capacidade financeira dos municípios. Às vezes o município só tem capacidade financeira, verba para conseguir pagar o funcionalismo público e olhe lá, né? E manter a estrutura ali da Câmara Municipal, da Prefeitura. Então, essa demanda, né, que surgiu aí da compra da vacina da Covid pelos municípios, realmente é algo que o governo federal tem que, na minha opinião, tem que suprir para os municípios. Com certeza. Bom, vamos para a segunda notícia aqui então, que é a extinção de museus públicos poderá depender de consulta à população. Então, o projeto de lei 5.533 de 2020, do deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, ele determina que a extinção do museu público, né, que ela deve ser justificada tecnicamente por um órgão gestor e também, para acontecer isso, submetida à consulta pública. É um projeto que está tramitando aí na Câmara dos Deputados. O objetivo, segundo o deputado, né, é evitar situações, como recentemente aconteceu, né, que foi noticiado, que o Ministério do Meio Ambiente pretende transformar em hotel de luxo privado o Museu do Meio Ambiente, que fica localizado lá dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E isso, né, altera o Estatuto de Museus, que existe o Estatuto de Museus, né, e segundo o deputado, abre aspas, né, esse episódio, ainda em nível especulativo, alertou-me sobre a fragilidade da legislação que cuida dos museus em nosso país, fecha aspas, em relação ao hotel de luxo aí privado que o Vitor comentou. Então, o projeto ele vai ser analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ. Isso aí. Bom, beleza. Então vamos para a nossa próxima notícia aqui, que é um projeto que permite que despesas de candidaturas com cuidado de crianças seja considerado gasto eleitoral. Quando eu bati o olho nessa chamada, eu vi com maus olhos. Eu vi que, né, pensei comigo, como que você vai gastar despesas de candidatura com cuidado de criança? Parece uma coisa que a pessoa quer desviar a verba de campanha, né? Achei muito estranho. Mas, né, lendo o projeto, mudei de opinião. Esse é um projeto de lei que permite, né, que parte dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, o chamado FEFC, FEFC, e também do fundo partidário, sejam destinados durante o período eleitoral ao custeio de despesas com o cuidado de crianças, idosos, pessoas com deficiência e pessoas enfermas que estejam aí sob o cuidado de candidatos e candidatas. Bom, e o texto que está em análise agora, né, na Câmara dos Deputados, ele insere a medida na lei das eleições e na lei dos partidos políticos. Pela proposta, Vitor, poderão, né, ser considerados aí gastos eleitorais as despesas de candidaturas com cuidado aí de crianças, idosos, né, que eu comentei, que estejam sob o cuidado, sob a tutela do candidato. Exatamente. A autora da proposta, que é a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ela citou um estudo do Instituto Gênero e Número mostrando que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém durante a pandemia de Covid-19, sendo que em cidades rurais o índice é de 62%. Então, abre aspas aqui para a fala da deputada, esse cenário reflete a divisão sexual do trabalho, na qual a responsabilidade pelo cuidado de pessoas recai principalmente sobre as mulheres. Trabalho esse que não é remunerado e que se torna fator dificultador na inserção de mulheres no mercado de trabalho formal e na política. Fecha aspas. Segundo a parlamentar, né, o projeto foi inspirado aí em leis do Canadá e dos Estados Unidos, mesmo porque ela lembra que as mulheres aí correspondem a mais de 50% do total da população brasileira, só que no Senado apenas quase 13% das vagas estão ocupadas por mulheres, e na Câmara dos Deputados só 15%, e se pegar nas assembleias legislativas também gira em torno de 15%.
Bom, vamos para a última notícia, então, do Brasil em Foco, que é: relatora vai buscar consenso sobre o projeto que permite a educação dos filhos em casa. Então, a Constituição Federal, né, diz que a educação de uma criança é dever da família, né? Então, assim, a gente está vendo problemas aí em diversos estados. O Ministério Público ele está processando pais que estão optando aí pela educação domiciliar, acusando os pais de crime de abandono intelectual. Exatamente, a relatora do projeto de lei, que é a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, ela disse que vai buscar uma alternativa de consenso à proposta, já que se trata de um tema polêmico, né? Apresentado pelo deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, o projeto ele permite que a educação básica seja oferecida em casa, sob a responsabilidade dos pais ou tutores, e o projeto ele prevê a supervisão e avaliação periódica da aprendizagem pelo poder público. O projeto ele está aí em trâmite em conjunto com outras 7 propostas sobre o mesmo assunto, algumas para permitir a educação domiciliar e outras para proibir, né? Então, o parecer aí da relatora vai abranger todas elas. Exatamente. Então, a oferta domiciliar da educação básica, né, que também é conhecida como homeschooling, foi discutida pelo STF em 2018. Na decisão, o STF apontou para a necessidade de lei aprovada pelo Congresso Nacional para regulamentar o tema. Então, por isso que esse projeto de lei está sendo apresentado agora. Segundo a deputada, né, além de ouvir aí todos os agentes envolvidos, governo, oposição, famílias, educadores, ela também, segundo ela, vai buscar experiências internacionais para avaliar os resultados. Falando do projeto, não há prazo para apresentação do relatório, mas a expectativa dela é que o tema seja votado ainda neste semestre. Se fosse na minha época, Vitor, eu ia dar graças a Deus estudar em casa, porque eu sempre odiei ir para a escola. Pois é, pois é. Assim, eu acho que esse projeto tem que ser discutido realmente com muito cuidado, né? Tem que ter muita discussão em relação a esse tema. A gente também tem que considerar a questão social, né? Que a criança se desenvolve socialmente indo para a escola, tendo contato com outras crianças, com outros jovens. Então, acho que a gente tem que ter esse peso aí, né? E também da fiscalização, né? Vai ser possível, o poder público vai conseguir fiscalizar todo mundo que está educando os filhos em casa? Essa é a minha preocupação, né? Exatamente. Bom, então vamos para o colado com a justiça agora. Bom, a primeira notícia aqui do Colado com a Justiça é o seguinte: Fogo de Chão é condenado em 17 milhões de reais por demissão em massa sem negociação coletiva. Então, essa sentença aí, ela abrange só o estado do Rio de Janeiro, né? E obtida essa liminar foi obtida aí pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, que determinou a reintegração dos trabalhadores demitidos aí nas unidades da churrascaria no Rio de Janeiro. Exatamente. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região ele condenou a churrascaria Fogo de Chão ao pagamento de 17 milhões de reais por danos morais coletivos por promover a demissão em massa sem a prévia negociação coletiva. O Ministério Público ele ajuizou aí essa ação civil pública com um pedido de liminar em maio de 2020, após constatar que a churrascaria tinha realizado uma demissão em massa sem justa causa, sem pagamento de verbas rescisórias, e também, né, falaram aí que não teve negociação com o sindicato da categoria de trabalhadores. Em junho do ano passado, a juíza do trabalho, Ana Larissa Lopes, ela concedeu a liminar ao Ministério Público do Trabalho, anulando a demissão dos 112 empregados da churrascaria no município do Rio de Janeiro. A decisão determinou que os contratos extintos, a partir do dia 20 de março de 2020, deveriam ser restabelecidos. E, naquela ocasião, ela proibiu que a empresa promovesse dispensa de mais de 10 empregados sem prévia negociação coletiva. A empresa aí, ela deverá interromper fogo de chão, né? Deverá interromper eventuais dispensas coletivas que estejam em andamento, garantindo a manutenção dos contratos de trabalho, o recebimento de salários pelos empregados, até aí a conclusão da negociação coletiva com o sindicato.
E o descumprimento dessas obrigações vai acarretar aí multa diária de R$ 10 mil por trabalhador atingido, que será revertida à Fiocruz. Eu sei, Vitor, que talvez a gente tenha opiniões divergentes nesse assunto. E aí eu vou primeiro explicar aí o meu ponto de vista. Eu, de verdade, acho um absurdo essa penalização para fogo de chão. Não defendendo churrascarias, né? Porque eu sou um quase vegetariano, não gosto de churrascaria, mas estou falando no negócio, né? Eu acho que existe aí muita perseguição para o empresário brasileiro. O empresário brasileiro já tem que pagar imposto demais, tem que pagar várias taxas, é tão difícil empreender, não tem incentivo, e nenhum empresário vai demitir sem necessidade. Né? Se as coisas estão funcionando bem, se as coisas estão indo bem na sua empresa, você não vai demitir, você vai contratar ou pelo menos manter os empregos. Então, ninguém demite porque quer. Então, por isso, eu acho um absurdo essa decisão de condenar a churrascaria aí em 17 milhões de reais por ter demitido o pessoal sem negociação coletiva. Então, enfim, esse é o meu ponto de vista. Não, realmente a gente tem uma visão diferente em relação a isso, porque eu acho que é o seguinte, nesse caso, né, especificamente do fogo de chão, a churrascaria ela realizou demissão sem justa causa e ela não realizou o pagamento das verbas rescisórias, ela não fez o pagamento que deveria ter sido feito aos empregados, né? Então descumpriu a lei. Então acho que independente de qualquer coisa, né? Independente da questão se a empresa está passando por uma crise nesse momento ou não, eu entendo esse ponto, claro, todo mundo está passando por um momento, mas mais do que proteger a empresa, a gente tem que pensar no trabalhador, no funcionário que está ali todos os dias trabalhando, que está se esforçando, né, para conseguir se dedicar pela empresa e conseguir entregar as coisas, e aí depois, quando, né, ocorre a demissão, não tem uma negociação, não tem uma preocupação se o funcionário também vai passar por dificuldade, se ele precisa da verba rescisória para conseguir sobreviver, para conseguir colocar comida na mesa. Então eu acho que é justo aí uma punição para a empresa, para que outras empresas não sigam esse exemplo e não tenham esse cuidado com os funcionários. Só para complementar, não sendo uma réplica, mas já sendo, eu só acho que 17 milhões de reais é muito pesado para uma empresa que aí envolveu 112 empregados. Claro que se eles não pagaram a rescisão contratual desses empregados, eles têm que ser condenados sim, e têm que pagar, mas proporcional ao valor indenizatório, né? E claro, com multa, tudo bem, mas um valor de 17 milhões de reais me parece um pouco desproporcional. Vamos ver, eu acho que eles ainda podem recorrer, né, da decisão, talvez consigam reverter parte do valor, vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí. É isso aí. Bom, vamos para a nossa última notícia aqui do Colado com a Justiça, né? Bom, vou fazer um comentário inicial, vamos para o título primeiro. O Exército ganha na Justiça o direito de celebrar golpe militar de 64. Pois é, Vitor. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu na última quarta-feira, dia 17 de março, que o Exército poderá realizar comemorações alusivas ao golpe militar de 1964, no dia 31 de março. Só para relembrar, nessa data, completaram-se aí 57 anos desde que o Congresso Nacional depôs o então presidente João Goulart e uma junta militar assumiu o poder, dando início ao período ditatorial que ficaria aí por 20 anos no país. Pois é, a decisão do TRF-5 é uma vitória, né, para o governo do Bolsonaro, que pretende realizar atos alusivos à data. Em 2020, o Ministério da Defesa publicou no site a Ordem do Dia Alusiva ao 31 de março de 64. O comunicado ele celebrava a data, né, e dizia que aquele dia era considerado um, abre aspas, marco para a democracia brasileira, fecha aspas.
A deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, levou o caso à justiça, pedindo aí que a nota fosse removida da página oficial do governo. Em primeira instância, a juíza determinou a retirada da publicação do site do Ministério, alegando que a publicação era incompatível com os valores democráticos presentes na Constituição de 88. Exatamente, a União recorreu da decisão, argumentando que a ação não causou lesão ao patrimônio. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, também defendeu o direito do governo Bolsonaro em celebrar a data. Só aí para falar, né, uma pesquisa feita pelo Datafolha em abril de 2019, mostrou aí que 57% dos brasileiros desprezam a comemoração da data. E aí antes que falem, né, que olha, vocês são contra o Bolsonaro, a gente amenizou até no título, né, Vitor? Porque se você entrar na internet, tá lá, o governo Bolsonaro ganha na justiça direito de celebrar o golpe militar de 64. E na verdade, quem ganhou o direito, né, que impediu na justiça aqui, segundo a notícia do Poder 360, foi o Exército. Claro que isso, A gente né, sabe que o vai ser apoio, usado, apoio, exato. a Então, gente sabe que assim, o presidente Bolsonaro sempre apoiou, né, desde o ano passado que teve essa discussão, ele apoiava que essa data pudesse ser comemorada, né? eu acho que desde sempre, porque Sim. no impeachment da Dilma, a gente lembra, ele, né, falando esqueci o nome do rapaz lá, o Ustra, né, depois eu vou pegar aqui o Coronel nome. Brilhante Ustra, né? E Ustra, né? Isso. Exatamente. Então, assim, sempre reverendou ali a data. Então, a gente sabe que é uma vitória de um grupo ali do governo. Exatamente. Assim, a minha opinião sobre o assunto é que a gente não, a sociedade não repreende a exaltação do período ditatorial, né, como deveria repreender. Acho que a gente deveria levar mais a sério essa questão, porque a gente sabe que querendo ou não, acaba sendo uma ameaça à democracia. Qualquer alusão ao período ditatorial não pode deixar de ser uma ameaça também à democracia. Então, eu acho acho até que a gente poderia ter mais, deixar mais claro, né, em leis de que você comemorar, né, você fazer alusão a esse período como algo positivo deveria até ser crime, minha opinião. Então, acho que isso é um absurdo, essa decisão da justiça. Acho que a gente precisa de talvez de datas alusivas à democracia e não à ditadura. Exatamente. Vamos então agora para o giro regional. Bom, a primeira notícia é de Ribeirão Preto, né? Que um juiz criticou o decreto e mandou soltar comerciante que desrespeitou medidas sanitárias. É um entendimento aí do juiz de Ribeirão Preto, que determinou aí a soltura de um comerciante que havia sido preso em flagrante por desrespeitar medidas sanitárias aí do combate ao coronavírus. O comerciante foi preso, né, por manter sua loja aberta aí durante a fase emergencial do Plano São Paulo, permitindo, né, foi essa fase aí que permitia só apenas permite, né, ainda, né, o funcionamento de serviços essenciais. Ele também foi acusado de incitar aí outros comerciantes e também a desrespeitar aí normas estaduais. E o Ministério Público, né, pediu aí a conversão da prisão em flagrante para preventiva. Eu acho que é uma questão bem complexa, né, porque assim, na minha opinião, a gente precisa, obviamente, seguir as restrições, né, sanitárias, a gente precisa seguir as recomendações do governo para evitar a propagação do vírus, para evitar que o vírus continue se espalhando nos comércios, entre as pessoas. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso ter um auxílio, né, em relação aos comerciantes, em relação à população em geral. Então, eu até entendo o caso do comerciante, né, de querer manter a loja em funcionamento, provavelmente precisava disso para conseguir se manter. Então, acho que a prisão acaba sendo um pouco desproporcional nesse caso, né?
Talvez o que eles também levaram em consideração aí foi essa, segundo a matéria, essa incitação dele é, com os outros comerciantes, né? É, exatamente. Bom, vamos então agora para a nossa segunda e última notícia aqui do Giro Regional, que é uma notícia do Distrito Federal, que diz: mesmo preso, pai não fica isento de pagar pensão para filho menor, diz STJ. É um entendimento aí do STJ, da terceira turma, né? Que no processo foi alegado que o pai não contribui para o sustento da criança e a mãe, que mesmo trabalhando como diarista, não tem recurso para arcar sozinha aí com a subsistência do menor, né, da criança. E aí o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o pai aí a pagar a pensão no valor de 30% do salário mínimo. Então, né, esse entendimento aí provavelmente vira uma jurisprudência, pode ser que vire uma jurisprudência justamente porque existia sempre essa discussão, né, se o pai preso precisava pagar pensão para o filho. Mas aí a terceira turma do STJ decidiu que sim, que precisa pagar mesmo preso, justamente porque ele tem a possibilidade de exercer a atividade remunerada no cárcere, né? Esse foi o argumento da terceira turma. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Bom, a puxada de orelha da semana vai para o senhor Alberi Dias, presidente da Câmara Municipal de Canela, no Rio Grande do Sul, que viralizou aí na internet ao defender a pulverização de álcool em gel nos céus da cidade como forma de combate à pandemia de Covid-19. Vamos aí ouvir aí o áudio dele na Câmara Municipal. Mas, quem sabe, nós poderíamos pulverizar, pelo menos a nossa cidade de avião, né? Nós temos aí vários empresários que são donos de helicópteros, de avião, sei lá, não sei se existe o álcool gel líquido, alguma coisa, pulverizar, porque o vírus está no ar, né? É uma coisa de outro mundo, é de outro mundo. Não, mas eu já pulveriza lavouras, não pulveriza lavouras de avião? Talvez seja uma ideia também eu não sei a tecnologia para isso, né? De pulverizar, que o álcool gel não faz mal, né? Bom, o vereador que vocês ouviram agora, né, ele está no terceiro mandato já. E, bom, queria saber a sua opinião, Romeu. O que você acha disso? Espero que a cidade de Canela não tenha uma explosão, né? Porque pulverizar por avião com álcool em gel as cidades, imagine o cara que vai acender ali um cigarrinho. Cara, é um absurdo essas pessoas que não têm, é triste, as pessoas que não têm o conhecimento científico, né, querer argumentar projetos de lei que não fazem o menor sentido. Então, né, se a gente sabe que foi um momento infeliz, que acabou até se tornando um momento engraçado na internet, que viralizou o vídeo, então, provavelmente aí o seu Alberi Dias, ele se arrependeu aí da fala. Pois é, para mim a pior parte do vídeo é quando ele pergunta se, falou assim, tem álcool gel líquido? Deve ter, né? É o álcool normal, né? Então, Álcool em gel não faz mal, né? pois é. Bom, vamos então agora para o nosso resumo de Brasília. Bom, estamos gravando exatamente na sexta-feira, dia 19, a 1h45 da tarde. Lembrando que neste bloco falaremos dos destaques de Brasília de forma bem sucinta. São os assuntos debatidos nessa semana no Congresso, para que você possa buscar na internet maiores informações, caso se interesse por algum destaque. E com isso, vamos aos destaques da semana. Ale Silva defende-se de acusação de quebra de decoro parlamentar. Com leilão de 5G, produtores querem ampliar conectividade da zona rural, hoje de apenas 23%. Câmara aprova urgência para diversas propostas da bancada feminina. Agricultores familiares querem mais recursos para o Plano Safra. Parlamento Jovem debate desenvolvimento cívico e emocional de adolescentes.
Projeto cria novo documento único de identificação nacional. Relator da reforma administrativa quer debater proposta com servidores e juristas. Aprovada urgência para projeto que incentiva a compra de laticínios locais para merenda escolar. Grupo de trabalho reúne-se com cientistas políticos para debater sistema eleitoral. Projeto facilita a colonização de área de fronteira em Roraima e Amapá. Câmara aprova projeto sobre avaliação de risco de violência contra a mulher. Deputados defendem que mudanças na lei eleitoral garantam maior representação de mulheres e negros. Medida provisória prorroga regras para cancelamento de eventos na pandemia. Câmara aprova proteção a vítimas de estupro em julgamento. Câmara aprova pedido eletrônico para exame pré-natal. Projeto fixa prazo para contratação e preparação de campanhas eleitorais. Para Lira, STF precisa de cautela ao julgar questionamentos de partidos que perdem votações. Lira e Gilmar criticam Lava Jato e defendem consolidação de leis para produzir segurança jurídica. Projeto transforma Pronamp em política de crédito permanente. Proposta impede que executivo aumente PIS/COFINS de receita financeira por decreto. Frente Parlamentar Ambientalista discute regularização fundiária de imóveis da União. Câmara aprova MP sobre compensação a atingidos por apagão no Amapá. Projeto prevê ressarcimento de segurado da Previdência sem tempo de contribuição. Projeto exige gravação em vídeo de reuniões do presidente da República com equipe. Proposta fixa prazo de 15 dias para apresentação de recurso na Justiça Trabalhista. Proposta muda leis para substituir sociedade anônima por sociedade por ações. Presidente do TSE sugere a deputados debater sistema eleitoral distrital misto. Projeto define destinação de equipamentos médicos de hospitais de campanha. Projeto responsabiliza aplicativo de internet por não remover imagem de pessoa morta após notificação. Projeto cria cadastro de pessoas condenadas pelos crimes de violência doméstica e feminicídio. Projeto tipifica crime de abandono material de gestante. E por fim, projeto proíbe suspensão de aulas presenciais mesmo durante pandemia. Isso aí, só relembrando que os destaques da semana aí, para quem quiser pesquisar mais, para quem está interessado no resumo mesmo do que está acontecendo no Congresso, a melhor forma é ouvir o nosso podcast. Esse último bloco a gente sempre vai fazer isso toda semana. Exatamente. E antes de fechar, a gente só quer lembrar do seguinte dado. O Brasil imunizou atualmente um pouco mais de 5% da sua população, enquanto países como os Estados Unidos já atingiram 28%, Chile 26%, Reino Unido 35% e Espanha 10%. Triste demais, E vai aí um acorda Bolsonaro, pelo amor de Deus. Acorda ou vaza, Bolsonaro. Então, fechando o podcast Segredos Políticos, edição número 7, quero convidá-los a todos para seguirem as nossas redes sociais, @Segredos Políticos, no Twitter estamos como Segredo Político, e fiquem à vontade para participarem, comentarem sobre os temas da semana no Congresso. Obrigado a todos, obrigado, Vitor. Valeu, Romeu. Boa semana a todos.